Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você chegou até esse vídeo é porque, assim como eu, você também tem dúvidas de filtro All Pass. Eu procurei muitos materiais na internet para me entender um pouco sobre esses filtros. Acabei não encontrando em português para me ajudar a saber o que são os filtros All Pass. Então, se essa é a sua dúvida, fique no vídeo que eu vou lhe mostrar como usar o filtro All Pass na prática. Então, antes de começar o vídeo de hoje, eu vou pedir para que, se você não é inscrito aqui do canal, que você se inscrevam aqui embaixo, ative o sininho de notificação, porque é muito importante, que sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar, e deixe seu like caso você goste desse vídeo. E antes que eu esqueça, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Isso ajuda muito a levar informações para mais pessoas. Então vamos para a tela do meu computador. Lembrando que toda a minha edição vai ser feita de forma elétrica, tá? Eu não estou com nenhuma caixa acústica aqui, mas através da medição elétrica a gente vai conseguir ver como se aplicar o filtro All Pass. Eu vou mostrar algumas situações para você usar o dia a dia o filtro All Pass. Lembrando que o filtro All Pass é um filtro de equalização, tá? Geralmente você vai encontrar na parte de equalizações dos processadores que tem essa tecnologia, ou melhor, que fornece esse tipo de filtro. Tem alguns cursos no Brasil que você encontra o filtro All Pass, tá? Nesses cursos, mas aqui eu vou falar de uma forma bem rápida e prática para que a gente possa usar esse filtro no nosso dia a dia. Dando um Google aqui na internet sobre All Pass Filter, eu achei aqui um artigo que eles tiraram, a Wikipedia tirou, explicando o que é um filtro All Pass. Então vou dar uma resumida aqui o que é um filtro All Pass. Um filtro All Pass é um filtro de processamento de sinal que passa todas as frequências igualmente em ganho, mas altera a relação de fase entre várias frequências. A maioria dos tipos de filtro reduz a amplitude, ou seja, a magnitude do sinal aplicado a ele, para alguns valores de frequência. Enquanto o filtro All Pass, ou filtro passa tudo, permite que todas as frequências passem sem alteração do nível. Então, o que isso quer dizer? Usa lá um pack de equalização, um equalizador paramétrico, tipo shelf. Além de ele mexer na fase, ele também mexe na magnitude do sinal, na amplitude do seu sinal. Tanto seja para cima, você dá ganho de mais, ou para baixo, dando ganho de menos. E isso altera também a nossa fase. Já o filtro All Pass, ele não altera a amplitude do sinal, ou seja, o filtro All Pass é um filtro de correção para fase. Então, para resumir, a gente tem dois tipos de filtro All Pass, vai ver isso na prática. A gente tem o filtro All Pass de primeira e de segunda ordem. Então, quando a gente aplica um filtro All Pass, a gente não está mexendo na magnitude do nosso sinal, nem na amplitude, ou seja, como você quiser dizer, magnitude, amplitude. Então vamos ver na prática. Bom, estou com a tela do meu Smart aqui, eu estou com o processador rodando aqui também, vou mostrar aqui para vocês. Cadê ele? Processador. Certo, aí está o processador também rodando, ok? Então eu estou com o meu processador rodando e estou com a tela do meu Smart também rodando. Como eu te disse, a gente vai fazer a medição de forma elétrica. Primeira coisa, para a gente entender o que é um filtro All Pass, a gente vai fazer uma medição elétrica com todos os filtros do meu processador desligado, tá? Deixa eu ver se tá todo mundo em mute aqui. Espera aí, só um minuto. Bom, agora tá todo mundo em mute. Eu vou ativar aqui meu Pink Noise, vou gerar um sinal de Pink Noise e vou abrir meu processador. Vou abrir meu canal 1. Então vou deixar sem a tela do meu processador aqui para vocês verem na prática como tudo está acontecendo, tá? Eu vou narrando aqui o que eu estou fazendo no processador aqui para vocês, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é ver se todas as curvas têm a mesma amplitude e a mesma resposta de fase, a mesma magnitude e a mesma fase. Então eu vou abrir os três canais, eu vou usar três canais de processamento, então eu vou abrir o canal 1, 2 e 3 e vamos conferir se eles estão tanto com nível de magnitude quanto de fase igual. Lembrando que para mim fazer esse experimento aqui, eu estou saindo do meu processador, entrando numa console para depois voltar aqui no Smart, porque eu tenho a placa que eu estou usando aqui é apenas de 2 canais.
eu precisaria de uma placa de mais canais. Como eu não estou com ela aqui em mãos, eu estou tendo que fazer meio que uma adaptação, mas vai funcionar como se a gente tivesse uma placa de mais canais, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer então vai ser liberar o canal 1. Essa é a resposta de magnitude quanto de fase. A gente vai pedir o Smart para procurar o tempo. Então vou dar um L aqui. Pronto, achou o tempo aqui. Vou dar um Find Delay de novo para confirmar. Confirmou, vou dar Insert. Pronto. Note que a gente tem tanto quanto a magnitude quanto a resposta de fase plana. A gente tem aqui um pouquinho de deslocamento de fase no começo aqui, mas nada que vai atrapalhar o nosso experimento de hoje. E um pouquinho aqui na alta frequência aqui na magnitude. Mas isso é por causa que eu estou usando alguns recursos aqui e acabou dando esse resultado, tá? Mas vai dar para a gente fazer o nosso experimento. Então eu vou salvar aqui como canal A, o canal 1. Ok. Vou fechar ele, vou abrir o 2. Pronto, o 2 deu a mesma resposta pra gente, tanto de tempo, de tudo. Ok, então vou salvar. Pronto, salvamos aqui nosso canal 2. Vamos abrir o canal 3. A gente vai usar 3 canais para o nosso experimento de hoje. Então o canal 3 também está bem parecido. Vamos deixar aberto aqui, opa. Vamos salvar. Ok, posso parar de gerar o Pink Noise. Vou dar um stop aqui. Note que as 3 curvas aqui do nosso Smart estão bem parecidas. Tanto quanto resposta de magnitude, quanto resposta de fase. Então, começar a fazer nossas medições. É sempre bom você pegar a sua placa de áudio, fazer o loop, ver qual é o tempo que ela tem, se está tudo plano, e medir seu sistema, seu processador, sua mesa, todas as coisas que você tem, para você ter informações de como ele se comporta, tanto em resposta de magnitude, quanto em fase, para ver se está tudo certo. Aqui eu tenho uma diferencinha, mas é por causa de uma mesa que eu estou usando aqui, mas isso não vai nos atrapalhar hoje. Então, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o canal 1 e vamos aplicar um filtro de All-Pass. Lembrando que o filtro de All-Pass, ele só vai mexer na minha fase, ele não vai mexer na minha magnitude. Para dar exemplo, eu vou aplicar um filtro que mexe tanto na magnitude quanto na fase para vocês verem a diferença. Mas então vamos de novo gerar nosso Pink Noise, tá? Ok. Vamos abrir o nosso canal 1. Vou fechar esse canal. Pronto. Vou fechar essas curvas salvas. Vou deixar só a curva só do Smart está gerando. Então eu vou vir aqui na minha saída do processador, que é a 1. E vou ativar e vou colocar aqui um All-Pass de primeira ordem. E vou colocar ele em 1 kHz. Ok. Note que aqui a gente está com o filtro All-Pass aplicado em 1000 kHz. Note que em 1000 kHz aqui, deixa eu achar 1000, a gente tem um desvio de fase aqui em mais ou menos 90, em 90 graus, ok? Então, isso é um filtro All-Pass de primeira ordem. Vou colocar a tela do meu processador para vocês verem o All-Pass funcionando. Vamos lá, deixa eu liberar aqui para vocês. Aqui, ó. Então aí, ó, meu primeiro pack de equalização é o All-Pass de primeira ordem. Então a resposta de All-Pass de primeira ordem é essa que a gente está vendo aqui no Smart. O que eu vou fazer? Eu vou salvar essa resposta do meu processador para quando eu precisar aplicar esse filtro, antes de aplicar, eu posso experimentar, ver ele junto na tela, o que vai acontecer mais ou menos. E também para me saber, fazer entendimento de que ele faz na fase, na magnitude. Eu recomendo você salvar todos os filtros de equalização do seu processador. Eu tenho aqui, depois vou mostrar uma pasta de tudo que eu trabalho, eu tenho salvo aqui no meu computador. Então vamos lá. Então esse aqui é um filtro All-Pass de primeira ordem. Ok, pronto, salvei ali, ok. Feito isso,
O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo com o filtro Alpes de segunda ordem. Vamos ver o que acontece quando a gente aplica um filtro de Alpes de segunda ordem. Vou vir aqui no processador, vou mudar para filtro Alpes de segunda ordem. Vou abrir para vocês verem no processador. Aí tá aí no primeiro canal um filtro Alpes de segunda ordem. Voltando aqui na tela do Smart, note que o filtro Alpes de segunda ordem, a gente está com ele também em 1 kHz ou 1000 kHz, ok? E note que ele é diferente do primeira ordem. Ele rotaciona em 180 graus, tá vendo aqui, ó? Ele rotacionando em 180 graus e ele quebra aqui, tá vendo? Por causa que ele rotacionou em 180, ele volta lá em cima. Então o filtro Alpes de primeiro, ele rotaciona minha fase na frequência que eu selecionar lá. Vamos supor, selecionei 1000 Hz. O filtro Alpes de primeira ordem, ele vai rotacionar minha fase em 90 graus. Já o de segunda ordem, ele rotaciona minha fase em 180 graus, ok? Ah, mas para que isso serve no nosso dia a dia? Às vezes, a gente precisa fazer alguma correção de fase de uma caixa com a outra. Vamos supor, eu estou usando a caixa de fabricante A e preciso acoplar ela ou colocar ela em fase com a de fabricante B. Com o filtro Alpes, mesmo que eles tenham filtros como eles não têm filtros parecidos, com o filtro Alpes a gente pode deixar uma fase bem próxima da outra. E com isso a gente tem a soma dos 6 dB, que quando a gente soma as fases e as fases estão iguais, a magnitude está igual, a gente tem uma soma de 6 dB, ok? Eu vou dar exemplo. Então vamos salvar aqui, Alpes de segunda ordem. Ok, pronto. Então a gente já tem nossos dados coletados aqui, então a gente já sabe o que é um filtro Alpes de primeira ordem e de segunda ordem. Tá, eu vou apagar eles da minha tela aqui, vou pedir para não mostrar nada. A gente vai ver antes, a gente vai experimentar antes de começar a prática do filtro Alpes, o que acontece quando eu aplico um filtro comum. Você vai ver que ele mexe tanto na minha magnitude quanto na minha fase. Já o Alpes não. Então vamos lá. Então vamos aplicar um outro tipo de filtro. Vou abrir a tela do meu processador. Nesse processador que eu estou usando aqui, a gente tem diversos tipos de filtro. A gente tem aqui tipo de peak, low shelf, high shelf, low pass, high pass, enfim, tem vários tipos de filtro. Eu vou colocar aqui um filtro peak e vou colocar em 1000 kHz e vou dar um ganho de 12 dB. Pronto, feito isso, a gente vai voltar para a nossa tela do Smart. Vou tirar o processador da tela. Note, tá vendo a diferença? Aqui eu estou mexendo na fase, mas em consequência eu estou mexendo na magnitude também. Então, qualquer filtro que você coloca de processamento, algum pack de equalização que você coloca de processamento no seu sistema, além dele mexer na magnitude, ele mexe na fase. Já o Alpes não, ele só mexe na fase, ok? Então vou dar um bypass lá, tá? Então vamos para a prática. O que a gente vai simular aqui? Bom, hoje em dia tem também a tecnologia FEAR que tem ajudado nós cada dia mais. Geralmente as caixas FEAR têm uma resposta de fase mais linear. A gente consegue ver que tem um filtro no início ali do corte, mas durante todo o espectro ali ela se mantém linear. Vou dar uma referência aqui na hora que a gente for fazer o processamento. Eu vou simular que a gente tem uma caixa FEAR e uma caixa de 2 vias, ou seja, médio, grave e agudo. Então, primeiro vamos criar essas caixas no meu processador. Eu vou mutar minha voz aqui, enquanto eu faço o processamento aqui rapidinho e deixo tudo pronto para o próximo passo. Então, vocês vão ficar só vendo minha tela, talvez eu dê coloco velocidade mais rápida, só para vocês acompanhar eu fazendo aqui o processamento, ok? Pronto, então estamos aqui de volta. Então, se você acompanhou o vídeo, eu criei 3 vias. Criei uma via para o low, uma via high e uma via da caixa FEAR.
O que a gente vai fazer? Deixa eu só salvar uma curva aqui que eu esqueci. Vamos dar um aqui. Eu esqueci de salvar a curva do 1 e do low e o high junto. Então vamos lá. Vamos ver se está no tempo. Ok, está no tempo. Então aqui é uma caixa 2 vias. Bom, vamos dar mute aqui por enquanto. Ok. Então pronto. Então aqui a gente tem uma caixa 2 vias. Imagina só, você tem uma caixa lá, que ela tem um processamento lá, você tem sua caixa lá de 2 vias. Ela tem um alto-falante ali de 12 polegadas e um drive ali em cima. Então, eu fiz isso aqui de propósito, tá? Pode ser que na sua caixa você encontre só 2 filtros, uma no começo do low, uma no meio aqui com o low e o high fazendo a transição, e uma no final. Isso é uma característica, exemplo simples de uma caixa 2 vias. Já uma caixa uma via, vamos dizer uma caixa uma via, vamos supor que você tem um falante lá que ele é full range, ele fala de, igual vamos dar o exemplo aqui, de 160 até 20 mil. O meu alto-falante é bom, ele fala de 60 a 20 mil. A gente só tem um filtro no começo. Então, provavelmente vai ter essa característica aqui de resposta de fase, tá? Lembrando que vamos dar atenção mais à fase que à magnitude, pelo menos nesse primeiro momento. Ou então você tem uma caixa 2 ou 3 vias que ela tem um filtro FEAR, que também vai ter essa característica. A gente vai ver um filtro de início, mas depois a gente vai ver que esse filtro vai ficar linear ao espectro, no caso aqui de fase, tá? Então, não necessariamente a caixa estando linear na magnitude, ela vai estar linear na fase, tá? Não esqueçam disso. Mas se a caixa não tiver linear na magnitude e ela tiver linear na fase e for mais de uma via, provavelmente ela deve usar um filtro FEAR para fazer esse processamento, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho algumas curvas aqui que eu peguei de referência. Então, a gente vai usar essa VRX como exemplo. Note que a gente tem um filtro no começo, depois tem um filtro aqui no final e depois tem um outro filtro. Ou seja, é uma caixa 2 vias. Se ela tivesse com tudo junto aqui, seria uma caixa provavelmente com filtro FEAR. Isso a gente só analisando assim superficialmente a resposta que a gente tem aqui, tá ok? Aqui também a gente tem um Vertec também, 488. Note a diferença, ó. Aqui é um Vertec com filtro FEAR, tá? Então, e aqui é um Vertec sem filtro FEAR, ou seja, aqui eu tenho 2 vias de filtro e aqui, note que ele... E aqui no FEAR, note que eu tenho uma linha aqui no começo e depois ele fica linear ao espectro. Então, essas são algumas só de referências que a gente tem de filtro FEAR. Como eu te falei, se eu vier aqui em Port 3, eu vou te mostrar uma coisa aqui que eu tenho. Lembra que eu falei que eu tenho tudo salvo? Então aqui, ó, em processadores, vamos supor, eu tenho o Double Lake aqui, que eu tenho os filtros elétricos salvos dos cortes que eu uso. E tenho também aqui os filtros, todos os filtros, vamos supor, vou descer eu tenho todos os filtros aqui salvo em medição elétrica. Então eu sei o que acontece quando eu abaixo 6 dB de um filtro, o que acontece com a fase. E outra coisa, eu também afiro o meu equipamento para ver se ele está respondendo certinho. Quando eu abaixo 6 dB, se está baixando 6 dB, quando eu subo 6 dB, enfim. Dá para fazer N coisas. Então vamos voltar. Então vamos à prática. Então, como eu disse, a gente tem uma caixa aqui, uma caixa de 2 vias, tá? Um exemplo prático. Se a gente fazer a soma desses canais aqui, por estar medindo elétrico, você vai ver que vai dar um grande cancelamento. É diferente do acústico, mas só para ter exemplo. Se a gente somar isso tudo que está aqui aparecendo para a gente na tela,
vocês vão ver que vão dar um cancelamento. Por quê? Note que eu tenho uma caixa, vamos dar exemplo de filtro FEAR, que ela está com filtro mais linear, e a outra tem várias pendentes de filtro de fase. Eu estou rotocionnando mais vezes, vamos dizer assim. Então, o que acontece se eu somar esses sinais, todos esses sinais? Então, vamos fazer aqui, vamos ver aqui o que acontece. Então, vou ativar aqui meu Pink Noise e vou abrir aqui o meu Alt 1 e meu Alt 2. Ok? E vou somar com minha caixa, que nós demos o nome aqui de FEAR. Mas vamos falar que é um alto-falante só, que é Full Range. Esse é o resultado que a gente tem. Por quê? Vamos salvar. Então aqui, soma de 2 modelos de caixas. Por que que ele dá essa resposta? Simplesmente, deixa eu dar mute aqui em tudo. Simplesmente porque a fase não está cravada uma na outra. Ou seja, se eu não tenho eu tenho a mesma resposta de amplitude, certo? Mas eu não tenho a mesma resposta de fase, como a gente pode ver aqui. Cadê? A gente tem a mesma resposta de amplitude, mas não tem a mesma resposta de fase. Então, isso nos ocasiona a um cancelamento. Pode ver que aonde eu tenho uma diferença de 180 graus, eu tenho um cancelamento, forte. Eu tenho um grande cancelamento. E aonde a fase se encontra, ele soma. Ou seja, eu tenho soma-perda, soma-perda. Como que corrigiria isso? Acusticamente, quando você está em campo com sua caixa de som, com modelos diferentes, com resposta de fase diferente, talvez não tenha esse cancelamento tão brutal igual a gente tem na medição elétrica. Mas se a gente consegue ter a ferramenta para deixar as duas respostas de fase igual e ter uma soma em todo o espectro, a gente deveria pelo menos usar. Então vamos fazer aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o Pink Noise. Como eu tenho a resposta da caixa aqui de 2 vias, eu vou tentar deixar minha terceira caixa, que tem tecnologia FEAR, com a fase parecida. Por que que eu vou tentar deixar minha terceira caixa? Deixa eu desmutar aqui a certa. Eu olho qual que tem mais traços de fase e a que tá que tem menos traço. A que tem menos traço de fase eu tento deixar parecida com a que tem mais traço. Ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o All Pass. Qual que é a primeira coisa que a gente dá pra gente fazer? Se a gente olhar o que a gente salvou aqui, a gente vê que se a gente usar um de segunda ordem, ele vai quebrar. Tá vendo que se eu quebrar ele aqui, ele vai ficar bem parecido essa pendente aqui? Então vamos fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer é usar um filtro All Pass de segunda ordem. Enquanto em 1000 kHz por enquanto. Opa, já mudou a resposta de fase. Uma outra coisa que dá para fazer também é a gente mexer no Q do filtro. Apesar de não mexer na magnitude, a gente consegue mexer no Q. Se a gente mexer no ganho, não vai mudar em nada. Agora, se mexer no Q, provavelmente a gente vai mudar o formato desse filtro. Pronto, deixa eu mexer no Q. Vou mostrar para vocês eu mexendo no Q aqui. O Q vem padrão 3. Deixa eu pôr em 3. Tá certo? No meu processador, o Q padrão vem em 3. Mas é bom você notar no seu processador qual que é o padrão dele, tá? Então vamos lá. Vou mexer no Q. Tá vendo aqui eu mexendo? Pronto. Por enquanto, assim, pra gente está bom. Vou deixar aqui em 0.89. Tá, as fases ficou igual? Ainda não. O que eu vou fazer? Vou aplicar mais um filtro. Deixa eu mostrar para a tela do meu Smart para vocês. Pronto, ficou com essa resposta de fase, mas as fases ainda não estão cravadas uma na outra. O que eu vou fazer então? Vou aplicar mais um filtro. Então vou vir aqui, vou aplicar um filtro All Pass. Agora eu vou aplicar um de primeira ordem, tá?
Pronto, apliquei um de primeira ordem 1000 kHz. Vou dar bypass para ver o que está acontecendo. Vou voltar. Ok, vou fechar um pouco o Q também. Certo. Agora, eu vou mexer no filtro de primeira ordem. Pronto. Aqui para mim já está começando a ficar bom. Aqui para mim está bom. Então eu estou com um filtro de Alpes de primeira ordem e 1.26 kHz. Ok. As respostas estão cravadas? Ainda não. O que dá para a gente fazer? Olhando a situação, vou tentar inverter a fase. Bom, inversão de fase eu consigo acertar aqui embaixo, mas ainda tem um problema lá em cima. Então vou voltar à fase. Ok. Vou tentar experimentar aplicar mais um filtro Alpes. Já que eu tenho aqui 9 packs de equalização, vou experimentar aplicar mais um filtro Alpes de primeira ordem. Tá? Deixa eu ver aqui, eu estou afinando aqui. Isso se você medindo, fazendo de forma elétrica, você pode experimentar o dia inteiro fazer isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou afinando os filtros aqui, tá? Depois eu falo o que eu fiz, mas eu estou afinando, dando um tapinha aqui nos filtros para eles ficar mais próximo possível. Isso é bom você fazer isso de forma elétrica. Pegar seu processador, liga num lugar tranquilo, aplica o filtro, experimenta aplicar um filtro, aplicar outros. Hoje em dia já tem programas que não precisa, igual o Smart, tá com um sinal randômico rodando para você fazer esse experimento. Tem outros tipos de programas. Bom, tem o Rita, tem o Crosslight, que, aliás, eu tô ansioso para mexer no Crosslight também, ver a ferramenta. Que você consegue manipular esses filtros lá mesmo, não precisa estar fazendo isso. Mas eu faço aqui, mostrando que dá para você fazer com o seu processador e com a tela do Smart. Você monta seu setupzinho, faz os cortes, manipula, mexe no filtro, aplica filtro. Eu vou mostrar como é que tá meus filtros aqui. Então, para fazer essa correção de fase, eu gastei basicamente 3 filtros, tá? Então, eu gastei um filtro de primeira ordem, lembrando que eu apliquei na minha caixa que eu coloquei como nome FIA, ou pode ser um alto-falante full range, se assim preferir. Eu apliquei um filtro em 1000 kHz, com Q de 2,40, tá? Um Alpes de segunda ordem, ok? O segundo filtro que eu apliquei foi um Alpes de primeira ordem em 1.18 kHz. Os valores do Q eu só consigo manipular no filtro de segunda ordem. Eu estou mexendo aqui e nada está acontecendo no Smart, tá? Então eu só consigo manipular no de segunda ordem. Quer ver? Ó? Eu vou mexer aqui no tamanho do Q. A gente vai lá na tela do Smart para vocês verem que alterou. Viu? Alterou lá? Então vamos voltar para onde estava, que era 2.40. Isso. Muito bem. Só essa ressalva para não ficar mal entendido. Mas, que nem eu te falei, monte o seu sistema num lugar onde dê para você fazer esse experimento e teste. Se você tiver a caixa, testa na caixa, põe uma caixa FIR ou uma caixa 2 vias ou um alto-falante full range e vai fazendo essas manipulações, que o filtro pode ajudar muito no seu dia a dia a ter um melhor resultado de seu sistema através de filtros. Não só o filtro Alpes, como packs de equalizações. Tem várias coisas que dá para você manipular a fase. Como a gente está falando de fase, a gente consegue manipular a fase e obter um melhor resultado do nosso sistema. Então, vamos agora... vou salvar isso aqui. Espera aí. Deixa
Vamos salvar aqui. Então, isso aqui seria a nossa caixa. De vez eu chamar FIR, vou falar Full Range. Nossa caixa Full Range com All Pass. Agora, vamos somar esses sinais para ver o que vai acontecer quando a gente somar o nosso sinal, a nossa caixa Full Range com um sistema de 2 vias. Vamos lá no nosso processador. Vou abrir então o Alt 1 e o Alt 2. E vamos voltar lá. Vamos achar o tempo para ver se mudou o tempo. Não teve mudança de tempo, tá? Então, esse processamento não gerou latência no meu sinal. Como você pode ver aqui, eu vou dar um find. Olha lá, não gerou latência no meu sinal. E eu consegui fazer as fases ficar entrelaçadas. E com isso eu tenho uma soma aqui, como a gente pode ver aqui, de 6 dB. Então, o filtro All Pass serve para muitas coisas. Então, se você tem essa ferramenta, aproveita. Se você não tem familiaridade com a ferramenta de filtro All Pass, experimente no seu galpão, tente usar caixas de diferentes modelos e combinar as fases, que você vai ver que o seu rendimento no dia a dia é muito melhor. Imagina só, se a gente não usasse os filtros All Pass, olha qual que seria a nossa resposta. Vamos comparar as respostas, que é muito importante. Olha a diferença de resposta. Isso é danoso para o nosso rendimento do nosso sistema. Eu vou lá também para ver que o filtro All Pass está funcionando. Eu vou desligar um a um para vocês verem como é que vai mudando a fase. Então eu vou desligar primeiro aqui. Eu vou começar pelo terceiro filtro. Vou dar um bypass. Olha, já temos ali uma perda de... Com o filtro, nós já temos uma perda grande aqui, ó. Vou desligar o meu segundo, olha, e o meu terceiro. E essa seria a resposta sem o filtro All Pass. Vamos dizer que uma caixa esteja distante da outra. Além de você fazer a correção de delay, você também tem que fazer a correção de fase. E a fase você não faz pelo delay. Então, galera, eu acho que esse é o vídeo de hoje. Espero que eu tenha explicado, conseguido passar um pouco do que eu sei sobre All Pass para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Deixe seu curtiu se você curtiu. Se você não gostou desse conteúdo, não tem problema. Deixe o seu dislike também. Isso ajuda nós a melhorar o nosso canal. Mas deixe seu comentário. É muito importante para nós. Compartilhe o nosso vídeo nos grupos de WhatsApp e também se inscreve. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho da notificação que está bem aqui embaixo, tá? Então o vídeo de hoje foi um vídeo de tutorial e um vídeo de dica. A gente vai tentar gravar mais vídeos, tá? Deixar esse canal com mais conteúdo para vocês, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Valeu, fui!